meus consagrados mais amados desse Brasilzão da massa, como é que vocês estão nesse dia de sol? Como é que eu sei que tá sol? É que, cara, eu sou parça de São Pedro, né, irmão? Espero que ele não esteja mentindo pra mim. Então a gente vai dar sequência num vídeo um pouquinho mais curto, porque eu resolvi dar uma remodelada em como vai ser a ordem dos vídeos, até para deixar vocês a par de como vai ficar essa situação. Então hoje a gente vai falar do nosso queridíssimo Call of Duty 3, que foi lançado em 2006, o ano que o Roberto Carlos arrumou a meia. E para os próximos, a ideia é meio que seguir as divisões de jogos da franquia, de certa forma. Então, os vídeos vão ficar divididos da seguinte maneira. No vídeo lá da semana que vem, a gente vai falar sobre os Call of Duty World at War 1 e 2. Depois a gente vai falar sobre o Call of Duty Finest Hour e Big Red One. Próximo da sequência vai ficar um vídeo um pouquinho mais longo, porque eu vou falar da série que me fez amar o CODzinho de uma maneira incrível, que é a série dos jogos do Modern Warfare, onde eu vou tratar das campanhas originais do jogo, né, do MW1, 2 e 3, e dos reboots que foram feitos recentemente e quais as mudanças que tem entre os reboots e os jogos originais. Depois, na sequência, provavelmente vão ser 2 vídeos, né, sobre a nossa também amada, aclamada série da parte do Black Ops, que também é maravilhosa. E por último a gente vai fazer um vídeo, um apanhado geral dos spin-offs e também fazendo um encerramento, né, bem legal dessa nossa sequência de vídeos sobre Call of Duty. Então, sem mais delongas, solta a vinheta. Então, meus consagrados, como eu disse anteriormente, e não precisa repetir, o seu público não é burro. Isso se chama da fluidez pro vídeo, da sequência pro vídeo. Não é meu público que é burro, é você que é burro e fica me interrompendo toda hora no momento inoportuno, cara. Até porque aparentemente nem conhecimento de causa você deve ter, apesar de já estar aparecendo aí há quase 40 vídeos, né? Então, seguindo, hoje nós vamos falar sobre o COD 3, lançado em 2006, esse já não sendo pela Infinity Ward, mas sim o primeiro jogo produzido pela Treyarch, dentro da franquia do COD, obviamente, e publicado pela... E como era padrão, o jogo também é ambientado lá no período da Segunda Guerra Mundial, mas dessa vez num momento mais específico, que são os eventos que ocorrem no ano de 1944, com a libertação da França lá na região da Normandia, como veremos na parte da história. A jogabilidade do COD 3, ela é bem semelhante ao do COD 2 e do COD 1, mais próximo do COD 2, onde você também tem aquela mecânica de onde você estiver, eu tô morrendo, sua tela fica vermelha, né, socorro. E se você conseguir take over, a sua vida vai se restabelecendo aos poucos até você recuperar 100% do HP. E além disso, as mecânicas de mira padrão, né, atirando do quadril ou a mira de ferro, né, para aumentar a precisão, também estão presentes. Além também, né, de poder ter as 3 posições de tiro, né, em pé, agachado ou deitado. Seus companheiros de batalhão também são controlados por IA, estão cada vez mais espertinhos na hora de se reagrupar e de se esconder, pegando cover em lugares mais específicos e melhor rearranjados, por assim dizer. A gente ainda tem 2 slots para armas, podendo pegar, né, balas do chão ou armas inimigos caídos, e a gente pode também tacar granadas fragmentadas ou de fumaça, além das HEs de padrão que vinham dos outros Call of Duty. Porém, uma coisa diferente que tem nesse jogo com relação à gameplay do jogo passado é que agora, se um inimigo tacar a granada em você, você pode pegar a granada e tacar ela de volta antes que ela exploda em ti. Fire in the hole. Oh shit! A gente também ainda conta com a bússola no HUD para ajudar a gente a auxiliar as missões, ver então os objetivos destacados no mapa. E esse jogo também já deixa o caminho para você realizar essas missões um pouquinho mais aberto, né? Uma coisa assim, você vai ter que seguir por esse caminho, igual tinha no COD 1, principalmente, possível, né? Os caminhos possíveis para poder se cumprir as missões. E além disso, algumas missões eles te transformam, né, em toreto de primeira pessoa, podendo conduzir veículos. Foi lançado pro PS3, pro Wii, pro Xbox 360, pro PS2 e pro Xbox normal. Só que o PlayStation 3 e pro Wii, ele foi um jogo de lançamento. Ele foi lançado no mesmo ano que o PS3. Se você não sabia dessa informação, eu vou deixar aqui em cima, aqui, ó, o card dos vídeos sobre a evolução do PlayStation, que também estão muito legais para vocês assistirem. Então, eles foram lançamentos lá na América do Norte, na Europa e na Austrália. E ele também é o único título numérico da série Call of Duty que não foi lançado para computadores na época que ele foi lançado. E além da campanha para um jogador
multijogador, o CODzinho 3 tinha vários modos multijogador para os jogadores participarem, sendo que cada equipe permitia até 24 jogadores no PlayStation 3 e no Xbox 360 e 16 no PlayStation 2 e no Xbox normal, né, numa única sala para jogar juntos. Mas isso quando a gente está falando do modo online, obviamente. E todos os modos de jogo em equipe, eles apresentam, né, a classe de soldados, veículos e armamento dos aliados representados, né, pelos Estados Unidos e do eixo representado pelos soldados alemães. Os recursos do multijogador estão ausentes na edição de Wii, provando que o PlayStation é melhor só que eles também estão presentes na edição do Xbox, né? Então, tipo, você não vai querer começar essa guerra aí só porque a gente tá falando de um jogo de guerra, né? E além disso, foram lançados posteriormente pacotes de mapas no Xbox, custando uma média aí entre $5 e $10. E aí, carinha que mora logo ali, passa $1. Tendo alguns mapas, inclusive, sendo refeitos do Call of Duty United Offensive. Nossa, como o cara é todo chique, né? United Offensive. E como eu disse anteriormente, com relação à sua história, o Call of Duty 3 é ambientado também durante a Segunda Guerra Mundial, porém os eventos ocorrem lá no ano de 1944, né? Nessa tomada da Normandia para a libertação de Paris da mão dos alemães. Os eventos da história são focados nesse momento específico da guerra, lá no início da Operação Cobra, que é parte da Operação Overlord, que já apareceu nos 3 jogos. E no desenrolar do que ficou conhecido como a Bolsa de Falésia, onde as forças alemãs acabaram sendo cercadas em uma espécie de bolsão, né, pelo rápido avanço das forças aliadas, os alemães acabaram sendo recuados para além das praias de Normandia. Então o enredo também abrange o avanço, aliás, através desse bolsão para as cercanias da cidade de Chambois. E esse último confronto decisivo foi o que encerrou a Batalha de Normandia, quando os aliados acabam libertando Paris no final de agosto de 1944. Então, o jogo ele se inicia lá na Batalha por Saint-Lô. E existem 14 missões de campanha jogáveis, só que ao contrário dos últimos 2 jogos da série, né, que eles basicamente se baseavam em campanhas e eventos de certa forma isolados entre si, os eventos de Call of Duty 3, eles vão ter também a visão de vários soldados e sargentos de várias nacionalidades, porém uma espécie de uma única campanha combinada. Então ele vai alternar entre 4 soldados, né, de várias nacionalidades que são dos aliados na história. Com a campanha americana, o jogador contrata o recruta Nichols. Ele controla o recruta Nichols, né? Um soldado britânico, o sargento James Doyle, um operador de tanque polaco, o Hatter, e um soldado canadense, o soldado de primeira classe, Joe Cole. E durante a campanha britânica, os jogadores eles também trabalham em conjunto com a resistência franquesa Maquis da França Livre. Então, vamos para cada uma das campanhas destes bravos soldados. Então, lá nas versões americanas, o jogador assume o controle do Private Nichols, que chegou recentemente à França e foi posteriormente transferido para a divisão de infantaria 29. Ele se reúne com um colega de esquadrão, o sargento Frank McCullin, Mike Dixon e Leroy Huxley. O Nichols e sua equipe tomam parte, né, na captura de Saint-Lô, onde eles se encontram com Salvatore Guzzo, que era um operador de rádio que passa a fazer parte do plantel da galera. E depois disso, a equipe é dobrada, né, junto com a divisão da infantaria 90, eles são enviados para proteger a arborizada de Saint-Germain-sur-Seves, onde os combates ocorrem de forma intensa. Logo depois, a 90 faz assaltos na cidade de Mayenne, onde Huxley tem a tarefa de desarmar bombas plantadas em uma ponte que é fortemente vigiada pela infantaria alemã. Huxley é ferido na perna antes que ele possa cumprir a ordem e o sargento McCullin desarma com sucesso as bombas, porém ele é morto no processo. Dixon então assume o comando do pelotão e é promovido a sargento. E o grupo de soldados batutinhas tem a tarefa mais tarde de limpar a Forêt de Couvres, de modo que o 2º batalhão possa se mover por meio dela. E lá em Forêt de Couvres, Nicholas planta explosivos em 2 caches de socorro! De abastecimento alemães. O esquadrão então participa no processo de limpar uma cidade vizinha por meio de uma encruzilhada que são vitais para o processo da operação. E no final desse assalto, Dixon está ferido, porém ele sobrevive. E depois de tomar um pequeno atalho através dos esgotos, eles encontram um cruzamento e levam, né, com sucesso ele ferido com a ajuda dos tanques Sherman. A unidade então é enviada para defender a cidade de Chambois das forças do eixo que tentam escapar da Falaise Gap. E o esquadrão também acaba tendo que combater incêndios com os alemães em uma dessas estradas, e o Huxley ele é ordenado a obter uma bazuca para afastar os tanques inimigos. E eventualmente a equipe acaba recuando, né, a partir dessa posição para um outro ponto de encontro. E mais tarde eles acabam chegando em uma grande área com muitos, como sempre, né, com muitos alemães e tanques do outro lado,
terra, uma coisa de louco, menino, coisa horrorosa. E depois do rádio, o Guzzo acaba levando um tiro, ele marca, né, as posições alemães com foguetes de apoio aéreo, enquanto o Nichols cobre ele, e ele é encarregado de tirar uma MG-42 de posição. E depois o Guzzo, né, ele tá ferido na perna, coitado, e o Guzzo diz pro Nichols cobri-lo, que ele vai lá até obter ajuda pro Guzzo pra tirar ele longe das chamas, antes que o apoio aéreo alemão acabe chegando. E quando o Dixon e o Nichols estão vindo em seu auxílio, o Dixon tem o trabalho, né, de levar ele de volta até o morro e extrair, né, fazer a extração dele, né, pra um lugar de segurança maior. E apesar de ter conseguido tratar o Guzzo, o Dixon, ele acaba sendo baleado nas costas e morre poucos momentos depois. E depois que um soldado norte-americano vem até o pelotão dizendo que eles são necessários lá do outro lado da cidade. Posteriormente, o Guzzo acaba assumindo o comando da equipe. E um soldado norte-americano, na sequência, precisa de ajuda com o tanque. Afinal, né, depois da guerra, as roupas vão estar muito sujas e apenas com o sabão em pó limpa tudo, você consegue remover todas as sujeiras e manchas das roupas dos soldados. Para que ele possa destruí-lo com esse plantel de soldados que acaba cobrindo ele, e eles tiram o tanque de circulação. E depois de lutar, né, com o resto dos soldados alemães que estão na cidade, a equipe então acaba segurando os alemães até que os reforços cheguem para eles. E finalmente o bolso falésia é fechado. O Guzzo então é promovido a sargento e também é apresentado como novo líder da equipe, dando a conversa de mentalidade que ele teve com McCullen para alguns dos novos soldados. E 4 dias depois, no dia 25 de agosto, Paris é enfim libertada, pondo fim à Batalha de Normandia. Já durante a campanha britânica e francesa, já que eles estão atuando em conjunto, o jogador controla o sargento James Doyle, um personagem membro da britânica Special Air Service, ou SAS. Doyle monta em um jeep conduzido pelo capitão Duncan Keith, e eles chegam na base onde o sargento está reunindo com quem? Nada mais nem menos que o Major Gerald Tibério Ingram. Olha só quem tá de volta. E onde ele explica ao Doyle sobre, né, o seu encontro com a resistência francesa. Dicção um lixo, velho. Com a resistência francesa Maquis e sobre a carga do avião Handley Halifax que eles estão montando. E devido ao fogo de uma arma de 88mm, o avião é batido e cai. Todo mundo cai, plantel, cai avião, cai jeep, cai o caralho a 4. E logo após o desembarque do Doyle, um outro soldado da SAS, o Winkins, acaba sendo morto por um soldado alemão, infelizmente. Percebe que tem mais mortes de personagens importantes do que nos outros jogos, né? O Doyle acaba sendo, né, salvo pelo contato da Maquis, né, que é o Pierre Laroche, antes que ele compartilhe desse mesmo destino fatídico. E pouco depois, o Doyle, o Keith e Laroche se encontram com Isabelle de Fontaine, que os informa que um dos soldados da Maquis desapareceu. O grupo então, eles atacam uma velha mansão para poder libertar esse membro da Maquis que estava desaparecido, que era o Marcel, e eles destroem a artilharia alemã de canhões de 88mm nesse processo. O Doyle, a Keith de Fontaine e alguns outros soldados da Maquis em seguida atacam esses slacks de 88mm, com o Doyle destruindo todos os 3. E mais tarde, os soldados restantes acabam escapando no jeeps. A SAS e a Maquis então eles lançam um ataque a uma usina de combustível alemã e conseguem destruir o seu combustível e cortar as linhas de suprimento dos alemães na França. Doyle, Keith e Pierre Laroche são enviados primeiro para abrir o portão principal para a fábrica de combustível. Eles, como sempre, encontram-se com uma resistência alemã pesada e o Laroche fornece cobertura de fogo de cima como um franco atirador. E os jipes da SAS são atacados pelos alemães e acabam sendo travados por eles, enquanto os ocupantes são obrigados a sair, obviamente. Depois de eliminar a resistência alemã com a ajuda de Laroche, eles se separam em 3 maneiras diferentes. O Keith, ele leva alguns dos homens através da parte inferior, o Ingram passa pela seção de escritório e os restantes dos Maquis percorrem as passarelas. O Doyle escolhe seguir um dos caminhos e chega ao seu destino, obviamente. Se ele escolhe um, ele vai até o final, né? O cara é safo. Eles acabam conseguindo fugir da fábrica de combustível em um veículo alemão, porém o caminhão do Ingram, ele é surpreendido por uma explosão nas proximidades e o Ingram acaba sendo dado como morto. E a tensão entre os brothers aumenta quando o Keith acusa o Marcel de estar colaborando com os alemães. E o grupo posteriormente recebe informações de que o Ingram está vivo e está sendo mantido em cativeiro em uma vila rural em Les Ormes. O Doyle e o Keith resgatam o Ingram e 3 Maquis capturados, antes de, como sempre, se defendendo de um contra-ataque alemão, na qual infelizmente a Isabelle de Fontaine é morta. E depois que a luta acabou, o Keith então é visto consolando o Marcel sobre a sua perda e elogiando a bravura dos Maquis, mostrando que eles têm, né, algum respeito pela resistência francesa. E respeito também é o que eu tenho pelos meus consagrados que curtem o vídeo, que se inscrevem, que mandam pros amigos que são fã da franquia de Call of Duty, porque meus consagrados, essa divulgação é muito importante, me ajuda muito, porque ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é bom, que esse conteúdo é relevante, porque vai chegar em mais pessoas podem acabar gostando desse conteúdo. E isso se for sucessivo.
meu, e sucessivamente, então, ele vai indicar esse conteúdo para mais pessoas. Então, dá uma forcinha para o soldado Luquinhas nessa missão de conquistar o YouTube. E na campanha canadense, o jogador controla o soldado Joe Cole do The Arduan Sutherland Highlands da 4ª Divisão Blindada Canadense, liderada pelo veterano Tenente Jangai. Mais um nome difícil de pronunciar, já pensei que tinha passado por isso no vídeo de francês. Jangai Robichaud. Perto de Chilliac-Campagne, o pelotão ataca um grupo de bateria de artilharia alemã na Operação Totalize, antes de se mover para capturar um complexo industrial controlado pelos alemães, impedindo, como sempre, vou repetir várias vezes, um contra-ataque inimigo. Eu falo que os alemães jogam contra-ataque? O pelotão mais tarde, eles limpam uma área de floresta de rio perto de falésias de várias posições antitanque e uma frota de veículos alemães para que os comboios aliados pudessem prosseguir com seu avanço. E enquanto avança com outras unidades para socorrer as forças polonesas, isso de França com Polônia, para socorrer as forças polonesas que defendiam a colônia 262, a colina 262, o soldado operador de rádio Leslie Baron se transfere para a 1ª Divisão Blindada Polonesa para poder substituir o seu operador de rádio. E o esquadrão de Cole resgata uma tripulação de tanque presa em St. Lambert-sur-Dives, agora eu não sei se é Sur-Dives ou Sur-Dives, porque eles estão na França, obviamente, né? E com a ajuda deles, eles capturam a cidade. O esquadrão é atacado por um tanque King Tiger e o sargento Jonathan Callard detona manualmente as cargas em um estoque de munição abaixo para destruí-lo, sacrificando-se em prol dessa ação. O Robichaud acaba recomendando Callard para a Cruz de Vitória e promove Cole a cabo. A unidade se junta aos reforços canadenses para poder ajudar os poloneses. E, falando nisso, a campanha polonesa gira em torno do cabo Bohater Wojciech. Eu vou escrever aqui que fica mais fácil. O motorista de um Sherman Firefly da 1ª Divisão Blindada Polonesa e sua tripulação liderada pelo Major Stan Papa Jakowicz. Incluindo também o cabo Joaquim Lucky Rudd Rudzinski, o sargento Lucas Bangbon Kowalski e o soldado Marek Beska Yulan. A tripulação inicialmente ajuda no avanço das forças canadenses e britânicas perto de Caen, que era aquela cidade lá onde termina lá o Call of Duty 2, incluindo a caça de um comandante de tanque alemão conhecido como The Black Baron. A 1ª Divisão Blindada então avança pelo flanco nordeste de Chambois em Monte Ormel e se envolve na batalha para capturar e defender a colina 262. Defendendo a colina, a tripulação sofre um ataque dos remanescentes do 7º Exército Alemão em sua tentativa de escapar do bolsão de Falaise. O tanque de Bohater acaba sendo destruído, forçando a tripulação a lutar a pé ao lado da infantaria polonesa. Durante a defesa frenética, o sargento Lucas Kowalski é morto por um tanque inimigo. Não, Lucas, não. Com a sua posição defensiva invadida, a tripulação infantaria polonesa recua em direção ao hospital de campo lá no cume da colina 262. Leslie Baron se junta a eles e ajuda a fornecer apoio à artilharia para destruir tanques alemães, porém ele é morto quando se recusa a recuar. No cume, uma grande força alemã de contra-ataque tanque chega, o cabo Joaquim Rudzinski é morto no processo, e depois de muitos combates no cume para defender o posto de socorro, a Força Aérea Real Canadense e os reforços canadenses chegam e repelem os alemães, deixando a colina 262 na mão dos aliados. O Call of Duty 3 recebeu críticas geralmente positivas em todas as plataformas, exceto para o Wii, onde ele recebeu críticas médias ou mistas, né, por assim dizer. Isso de acordo com o agregador Metacritic. A IGN deu uma nota de 8.8, enquanto a GameSpot deu uma nota de 8.2 para o game. O jogo ganhou vários prêmios de publicações de melhor shooter e design de som. Os institutos como o instituto que eu disse lá no vídeo passado, a Academy of Interactive Arts and Sciences, premiaram o jogo por Outstanding Achievement in Sound Design em 2007. Ou seja, na parte de som os caras são pica. Ganhando prêmios, né, nesse setor desde os primeiros games da franquia. Bom, meus consagrados, por esse vídeo é isso. A gente já sabe que no próximo vídeo nós vamos falar dos nossos queridos Call of Duty World at War 1 e 2. Então, né, manda de novo, manda lá pros seus amigos que gostam da franquia. Ajuda o tio aqui, ajuda aqui a gente a crescer, dominar esse YouTube. E manda pra ele esse vídeo de COD maravilhoso. Tamo junto e até o próximo vídeo.